Meus queridos, boa tarde. Hoje eu quero meditar com vocês no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 27 ao 34. E esse texto diz: Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando, esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Eu gostaria de pensar com vocês sobre o porquê que Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida, sendo que o direito de primogenitura valia muito, era extremamente valioso. Um filho primogênito tinha direito na herança parte dobrada, ou tinha parte dobrada na herança, né? Era o direito seu. No caso, esse caso específico, Isaque tinha dois filhos, dividia-se a herança em 3 partes, 2 partes para o filho primogênito. Lembrando que Isaque era um homem riquíssimo, então quando ele falecesse, dividiria aquela herança toda aquela fortuna em 3 partes, 2 partes para o filho primogênito e 1 parte para o filho segundo. Meus queridos, Esaú também era filho de Isaque, um patriarca, homem crente, neto de Abraão, o pai dos crentes, irmão de Jacó, que venceu o patriarca na frente, e um homem crente também. Esaú viveu numa família abençoadíssima, mas ele cometeu a maior tolice da sua vida. Ele trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versos 16 e 17, diz: Não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, que, por um repasto, trocou o seu direito de primogenitura. E diz que ele, querendo receber a bênção, mesmo que com lágrimas, não conseguiu, porque não achou lugar de arrependimento para ele. Esaú, portanto, entra na história bíblica como o exemplo a não ser seguido. Por que ele fez isso? Bom, 3 razões o texto pode nos mostrar pelas quais Esaú trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Primeira coisa, por causa do seu muito trabalho. O texto diz que ele era um perito caçador, gostava do campo, gostava das caçadas. E, provavelmente, 2 coisas, uma delas aconteceu. 2 razões, 2 situações, uma delas aconteceu. Ou ele, naquela caçada, se deu muito bem, ao ponto de trazer sua caça nas costas, num peso muito grande, e cansou demais e chegou muito esmorecido, chegou muito cansado. Ou o contrário, ou ele ficou 1 dia, 2 noites esperando, o mantimento que ele levou acabou, a água acabou, e ele não consegue caça nenhuma e volta cansado e com fome e chega esmorecido, desanimado, abatido. Ao chegar, encontra o seu irmão com um prato de lentilhas, com um cozinhado maravilhoso, cheiroso, gostoso, e ele diz para o seu irmão: Meu irmão, estou esmorecido, estou cansado, estou a ponto de morrer, me dá essa comida. E o seu irmão disse: Não, eu troco pela sua primogenitura. E ele fez isso. A segunda razão é por causa da desunião familiar. Desde o ventre de sua mãe, Esaú e Jacó já brigavam.
Eram irmãos gêmeos, de placentas diferentes. Um era liso, outro peludo, e eles brigavam. Quando crescem, a Bíblia diz que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Os pais não ajudaram aqueles meninos a se unirem. E agora, na fase adulta, quando o irmão mais velho chega cansado, abatido, esmorecido, vê o seu irmão mais novo com um cozinhado saboroso, vermelho, muito cheiroso, ele diz, me dá, ele diz, não, eu vendo. A desunião daqueles dois irmãos não permitia que eles naquele momento se amassem. Jacó não faria isso, e ele então vendeu. E em terceiro lugar, por causa do imediatismo, quando Jacó disse, eu vendo esse prato de comida pelo seu direito de primogenitura, ele então diz, estou a ponto de morrer, que me servirá o meu direito de primogenitura? Eu quero saber do agora, eu estou com fome agora. O direito de primogenitura, isso é lá na frente. Quanto tempo isso pode durar? Anos e anos e anos. Eu quero saber do agora. Estou com fome agora, estou esmorecido agora. E assim ele trocou. Eu quero pensar com vocês uma aplicação simples, bem simples mesmo, para ajudar você, meu querido. Muitas pessoas hoje têm trocado as coisas de Deus pelas coisas da terra. Tem trocado a sua eternidade, uma vida eterna ao lado de Deus, por uma eternidade longe de Deus. Muitas pessoas têm deixado as coisas de Deus, o louvor a Deus, o convívio da igreja, do povo de Deus, por outro tipo de relacionamentos, por outro convívio, por outros tipos de ajuntamentos. Isso não é bom. Vamos pensar nessas três verdades de Esaú. Esaú entra na história como o exemplo de a não ser seguido. E nós precisamos atentar para a história de homens como esse para aprendermos e fazer o certo. Que o seu trabalho não ocupe todo lugar da sua vida. Deus nos dá 7 dias na semana. Um dia tire para adorar a Deus, para pensar em Deus, nas coisas de Deus. Para que ocupar o domingo com lazer, com trabalhos, sendo que você pode tirar um dia para adorar a Deus? Pense nisso. As coisas desta vida passam muito rápido, e se você fica trabalhando dia e noite sem parar, querendo ajuntar, e daqui a pouco sua vida vai embora, você não cuidou de seus filhos, não ensinou seus filhos o caminho dos céus, não teve tempo para estar com sua esposa num bom relacionamento e em especial com o povo de Deus, na casa de Deus, para servir a Deus. Não troque isso. Deus nos dá 7 dias em cada semana, tire um para pensar nas coisas de Deus. Segunda grande verdade, cuide do seu relacionamento com o seu irmão. Nós não somos uma ilha, precisamos uns dos outros, todos nós. Um dia estaremos esmorecidos e quando amamos os nossos irmãos, eles vão nos acudir. Se nós temos maus relacionamentos com os nossos irmãos, mesmo biológicos ou da fé, se nós tivermos maus relacionamentos, quando precisarmos, quando chegar o momento de nosso esmorecimento, vamos precisar deles e eles vão nos acudir. E em terceiro, não seja imediatista. Goze a vida hoje, mas lembre-se que o amanhã existe, que o céu existe, que a morte existe. Pense nas coisas futuras também. Você não precisa ficar ansioso com o futuro, isso não. Mas lembrar-se que o futuro existe, isso sim. Que Deus te abençoe, para que eu e você possamos valorizar o que é de grande valor e dar o segundo lugar, aquilo que é segundo lugar. Precisamos viver bem com nossa vida particular, com os nossos irmãos e com Deus. Deus te abençoe e que esta palavra fique gravada no seu coração.